Uma vez eu fui atender uma paciente, já no final do ano, fiz o exame, estava tudo direitinho, não tinha nenhum problema, foi embora. Aí ela me volta em final de fevereiro, início de março, nessa situação aí, ó, faltando um pedaço no incisivo central. Eu falei, minha filha, o que aconteceu com você? Ela virou para mim e falou assim, é banana, doutor. Eu pensei, o quê? Banana, doutor. Banana? Mas banana? Eu ainda pensei banana maçã às vezes tem pedra, mas banana verde, banana. Que tem banana? Me explica aqui uma coisa. Banana, como que banana fez isso no seu dente? Aí ela falou pra mim assim: "É, doutor, eu fui na praia, aí tinha uma lancha puxando a banana e a gente caiu e eu bati com a meu Deus. Banana. Dá pra acreditar? É, nesse vídeo, a gente conversa a respeito dos aspectos clínicos dos traumatismos e das reabsorções. Então, a gente vai montar um protocolo de atendimento passo a passo no final. Super importante a gente estabelecer exatamente o que a gente tem que fazer, quando e por quê. Vamos lá? Então vamos falar um pouquinho a respeito da incidência. Em que tipo de paciente que o traumatismo acontece mais? Normalmente meninos de 8 a 12 anos, dente permanente. Qual dente? O incisivo central superior, é o que mais é acometido por traumatismo. Em geral, esse menino sofreu um acidente por causa de esporte, bicicleta, skate, às vezes na escola, tombo, caiu, bateu na fila em alguém, bateu na cabeça do da frente, igual a história da banana. São os acidentes mais comuns. O que pode acontecer quando um dente é traumatizado? Basicamente, 4 coisas. Pode fraturar a coroa, pode fraturar a raiz, pode não fraturar nem coroa nem raiz, mas o dente adquirir mobilidade e o ligamento periodontal ficar muito inflamado, ou o dente pode sair da boca, avulsionar completamente. Então a gente vai discutir todos esses aspectos, menos a questão da avulsão, que envolve uma série de processos que a gente não vai discutir nesse vídeo, tá? A gente vai falar então das 3 consequências principais do traumatismo: fratura de coroa, fratura de raiz ou as luxações em geral. Vamos falar primeiro de fratura coronária. Não representa o tipo de traumatismo com maior incidência. Em geral, de 1 a 12% dos traumatismos causam fratura de coroa. E a fratura de coroa pode ter basicamente 3 consequências. Pode fraturar só o esmalte, pode fraturar o esmalte e dentina sem comprometer a polpa, ou pode fraturar esmalte e dentina com comprometimento pulpar. Claro que cada uma dessas consequências vai gerar um tipo de atenção clínica. Diante desses casos, a gente fica muito preocupado de resolver o problema estético, né? De restaurar, de fazer resina, de colar um fragmento. Tudo bem, importante, mas você não pode esquecer da consequência mais grave de todo e qualquer tipo de traumatismo, que é a possibilidade de reabsorção radicular. Então, mesmo que você tenha feito já o tratamento estético, e que é importante sim para o menino não sair, coitado, com aquele dente faltando um pedaço, é bom não esquecer das sessões clínicas que vão ser necessárias nos próximos atendimentos para a gente tentar prevenir as reabsorções, e mais para frente a gente vai conversar especificamente sobre isso. Uma coisa importante da gente lembrar quando está falando de fratura de coroa é que ela pode ter o lado bom, sabe? Quando a coroa fratura, significa que boa parte do impacto foi absorvido por essa coroa
E isso pode fazer com que a carga na raiz seja menor, que a inflamação não seja tão alta e, portanto, as consequências não sejam tão danosas. Então, às vezes a gente acha que fraturar a coroa é uma coisa muito ruim, às vezes não, tá? Pode representar até uma proteção em relação à incidência de forças no ligamento periodontal e na raiz. E fraturar a raiz? Olha, gente, fratura de raiz é das que tem menor incidência, não é uma coisa que acontece muito. Em geral, 3% dos traumatismos geram fratura de raiz. É importante a gente estabelecer o seguinte: primeiro, que não é fácil diagnosticar fratura de raiz, nem em radiografia e nem em tomografia. Isso porque, em geral, as fraturas de raiz, elas não são retas, elas são oblíquas. E a fratura sendo oblíqua, não é qualquer incidência de raio-x que vai conseguir detectar especificamente a linha de fratura. Então, assim, a raiz pode estar fraturada, mas se os fragmentos estiverem muito perto um do outro, muitas vezes a gente não consegue ver, tá bom? É importante o seguinte: a gente tem diante de uma fratura de raiz dois fragmentos, o fragmento cervical e o fragmento apical. Os trabalhos mostram que normalmente o fragmento apical permanece com polpa viva. É o que mais acontece. Então, quando a gente detecta que houve necrose dessa polpa, e a gente vai fazer esse exame só 1 semana, 10 dias depois do dia do acidente, daqui a pouco a gente vai ver porquê disso, tá? A gente vai fazer o tratamento endodôntico só do segmento cervical da raiz. A gente não precisa se preocupar em fazer o tratamento do segmento apical. A maior parte das vezes, os traumatismos produzem luxações, que são deslocamento dos dentes, movimentação, mobilidade, enfim. Existe uma classificação clínica que define cada tipo de luxação, que é muito importante que a gente saiba. A gente chama de concussão quando, após o traumatismo, o dente não apresenta mobilidade, não apresenta mudança, deslocamento de posição, mas apresenta muita dor à percussão e inflamação aguda do ligamento periodontal. Uma situação um pouquinho mais grave é a subluxação, quando o dente também permanece no mesmo lugar, só que com mobilidade e também uma inflamação aguda do ligamento periodontal. Quando o dente se desloca, aí a gente tem as luxações. Luxação lateral, quando o dente se desloca para vestibular, para palatina, para mesial ou para distal. Uma luxação intrusiva, quando o dente se desloca para dentro do alvéolo. E luxação extrusiva, quando o dente se desloca para fora do alvéolo. Uma luxação extrusiva extrema pode produzir a avulsão total, que é a saída do dente da cavidade oral. Cada uma dessas situações clínicas demanda um tipo de conduta durante o atendimento. A gente vai discutir essas condutas daqui a pouco. O que a gente pode prever que vai acontecer com o dente depois de um traumatismo? Olha, vou facilitar a sua vida. Existem 2 tipos de reabsorções dentárias, do ponto de vista biológico. As reabsorções dentárias inflamatórias e as reabsorções dentárias por substituição. E isso tem a ver exatamente com o que a gente falou no vídeo anterior. Quem é que vai dar as ordens para o osteoclasto reabsorver? Se vai ser o osteoblasto ou se vai ser o macrófago e as células inflamatórias. Quando a reabsorção é do tipo inflamatória, ela só vai durar enquanto a inflamação estiver presente. Então, se a gente consegue detectar a causa da inflamação e remove essa causa, a reabsorção inflamatória cessa. Mas quando a reabsorção é por substituição, e essa acontece em geral logo depois de uma anquilose, aí não tem nada que a gente possa fazer para paralisar o processo. A tendência é o ligamento periodontal desaparecer e a raiz do dente ser gradualmente substituída por osso.
E por que a anquilose acontece depois do trauma? Senta que lá vem a história. Quando a raiz dentária foi formada lá atrás na rizogênese, existia uma fila de células epiteliais que a gente chamava de bainha epitelial de Hertwig, que eram as células epiteliais responsáveis pela formação da raiz. Depois que a raiz ficou pronta, uma parte dessas células epiteliais permanecem no ligamento periodontal. E esse conjunto de células epiteliais recebem o nome de restos epiteliais de Malassez. Esses restos epiteliais de Malassez são células epiteliais que permanecem inseridas no ligamento periodontal e são diretamente responsáveis pela existência e permanência do ligamento periodontal. Por quê? Porque essas células epiteliais, elas produzem um fator de crescimento chamado EGF, fator de crescimento epitelial. Esse EGF serve para promover a proliferação das células epiteliais e a manutenção do espaço do ligamento periodontal. Por quê? Porque o EGF ele também promove uma pequena reabsorção óssea do lado alveolar da raiz. E isso faz com que o ligamento periodontal continue existindo. Alguns tipos de traumatismos podem levar à morte dos restos epiteliais de Malassez. E isso vai ter uma consequência grave, que é a falta de manutenção do ligamento periodontal. O ligamento periodontal vai deixar de existir. Aí, com a produção óssea vinda do alvéolo, a tendência é o alvéolo se aproximar do cemento até encostar. Osso alveolar encostado no cemento. Quando isso acontece, a gente tem a anquilose. A partir do momento que o osso encostou no cemento, osso e cemento viram uma coisa só. E qual é o problema disso acontecer? Quando osso e cemento viram uma coisa só, o osteoclasto passa a reabsorver cemento do mesmo jeito que ele reabsorve osso. Ou seja, as duas células, o osteoblasto e o osteoclasto, não sabem mais o que é osso e o que é raiz. Passa a tratar a raiz como se fosse osso. Consequência, a raiz vai sendo gradualmente substituída por osso. O osteoclasto vai lá e reabsorve um pouquinho de raiz, o osteoblasto vai lá e forma osso no lugar. Isso é reabsorção por substituição. Um processo que não tem como ser paralisado. Para o organismo, tá tudo certo. Por isso que não tem como interromper. Então, gente, do ponto de vista prático, o que acontece depois do traumatismo? Primeira coisa que acontece: ligamento periodontal inflamado, células inflamatórias, macrófago e Ranchielli. Segundo, a camada de cementoblastos pode morrer e expor o cemento, que vai ficar sem proteção. Terceiro, as células epiteliais dos restos epiteliais de Malassez podem morrer. Se acontecer tudo isso que eu falei, primeiro a gente vai ter uma reabsorção radicular inflamatória, porque o cementoblasto morreu, o osteoclasto aderiu e liberou Ranchielli. E depois a gente pode ter uma reabsorção por substituição, e essa que não tem jeito da gente intervir, que é o ligamento periodontal deixar de existir, encostar osso com cemento, virar uma coisa só, e aí a raiz sendo substituída por osso gradualmente, num processo de primeiro anquilose, depois reabsorção por substituição, que não tem como a gente evitar. Quando a reabsorção é pelo lado de fora da raiz, a gente fala que é uma reabsorção externa. Mas a reabsorção pode acontecer também dentro da cavidade pulpar. Imagina, se a polpa estiver inflamada por causa do trauma e a camada de odontoblasto que reveste a dentina interna da cavidade pulpar morrer, pode acontecer a mesma coisa que acontece quando o cementoblasto morre.
Os osteoclastos podem se ligar à dentina interna da cavidade pulpar e promover reabsorção inflamatória interna. É mais raro do que a externa, mas pode acontecer também. Uma outra possível consequência clínica do traumatismo são os odontoblastos começarem a produzir dentina dentro da câmara pulpar e dentro do espaço radicular descontroladamente e assim promoverem a obliteração do canal. O espaço do canal radicular deixa de existir. Isso pode ter uma consequência grave caso seja necessário fazer um tratamento endodôntico futuramente, e sem o espaço radicular fica muito mais difícil executar o procedimento endodôntico. Diante do que a gente falou, eu costumo falar com meus alunos o seguinte: olha, uma das coisas que você não deve falar para o paciente que sofreu traumatismo é vai ficar tudo bem. Por quê? Porque você não sabe se vai ficar tudo bem, já que a reabsorção radicular por substituição você não tem como prever. Agora, é sua obrigação prevenir e não deixar acontecer a reabsorção radicular inflamatória externa. Como é que você pode evitar de acontecer esse tipo de reabsorção inflamatória? Primeiro, 10 dias depois do traumatismo, porque não adianta fazer isso no dia do acidente, você vai fazer um teste de vitalidade pulpar para verificar se houve necrose da polpa. Se essa polpa estiver necrosada, é sua obrigação remover essa polpa, descontaminar esse conduto e preencher esse canal todo com hidróxido de cálcio. Para quê? Por que você tem que fazer isso? Gente, porque fazendo isso, você remove o fator inflamatório da reabsorção inflamatória externa. E que fator é esse? Bactérias gram-negativas portadoras de LPS. Ou seja, prevenir a reabsorção inflamatória externa é sua obrigação. Conforme prometido, nós vamos agora montar um protocolo passo a passo para você obedecer quando você for atender um paciente traumatizado. Nós vamos dividir em 3 momentos esse atendimento. Primeiro momento, o que você vai fazer no dia do traumatismo. Depois, o que você vai fazer uma semana depois do traumatismo. E depois, os momentos de controle radiográfico e clínico. Tá certo? Vamos lá no passo a passo? O que a gente faz no dia do acidente? Primeiro, a gente acalma criança, pai, mãe, choradeira, controla e administra o caos. Depois a gente faz limpeza e desinfecção de tecidos moles e exame radiográfico para verificar a presença de fraturas radiculares, que a gente pode não estar vendo. Terceiro, anestesiar muito bem anestesiado e reposicionar o dente no local correto. Você só vai conseguir fazer isso nessa sessão no dia do acidente. 2 dias, 3 dias depois, você não reposiciona esse dente mais. Se houver mobilidade, você vai fazer uma esplintagem desse dente com um splint semi-rígido, e aí eu vou sugerir um fio de níquel titânio. Essa esplintagem vai permanecer por um período mínimo de 1 semana para ver se a gente consegue reduzir essa mobilidade. Pode ser que seja necessário prescrever um antibiótico para esse menino, principalmente se ele tiver sofrido um traumatismo com terra em alvéolo, dente muito deslocado, sujeira na boca. Além disso, analgésico e anti-inflamatório para evitar dor pós-operatória, avaliar também a necessidade de administrar uma vacina antitetânica caso o acidente tenha gerado contaminação com terra no alvéolo, etc. Isso você vai fazer no primeiro dia, no dia do acidente. Percebeu que no dia do acidente você não faz teste pulpar? Tem uma razão para isso. O teste pulpar no dia do acidente é inconclusivo, não dá para acreditar nele. Agora,
o mais importante que você precisa fazer no primeiro dia é virar para a mãe do menino e falar assim: a senhora tem que trazer esse menino aqui semana que vem. Não pode deixar de trazer esse menino aqui no consultório na semana que vem. Por que você não pode esquecer de falar isso? Para evitar a reabsorção externa inflamatória. A reabsorção externa inflamatória, ela vai ser evitada se você remover o fator de inflamação. Existiram 2 fatores de inflamação. 1, o traumatismo em si. 2, bactéria gram-negativa dentro do canal, né? O traumatismo já acabou, não vai acontecer de novo. O outro fator de inflamação que você precisa eliminar é a possível presença de bactéria, para não ter liberação de LPS e nem produção de RANQ-L. Então, gente, está sobre a sua responsabilidade evitar a reabsorção radicular inflamatória externa. Além do tratamento pulpar, o que mais que você vai fazer? Você vai fazer uma revisão da mobilidade, ver se a esplintagem está ok, se a mobilidade do dente já diminuiu. Se tiver diminuído, você pode remover o splint. Se não tiver diminuído, pode deixar o dente com a esplintagem ainda semirrígida. Resolveu isso uma semana depois? Ótimo! Pode pedir o menino para voltar em 3 semanas. 3 a 4 semanas depois, o que você vai fazer? Uma nova radiografia, confere a mobilidade, ela tem que estar diminuindo, tá? Gente, um caso que 3 semanas, 4 semanas depois, o dente continua bambo, infelizmente é um caso de prognóstico muito ruim. Acompanhamento então, 3 semanas, 3, 6 e 12 meses. E aí depois, a cada 6 meses, no máximo 1 ano, seria bom tirar uma radiografia para verificar a possível ocorrência de reabsorção radicular por substituição. Anotou direitinho aí? Beleza. Eu espero ter te ajudado a lidar com os traumatismos, que são uma condição clínica muito complicada. Muitas vezes a gente fica perdido e é importante a gente ter em mente o que está acontecendo, o que pode acontecer e o que a gente deve fazer. Se você achou bacana o vídeo, pode dar um like. Eu peço que você faça inscrição no canal, é muito importante para você receber notificações. E eu te aguardo nos próximos vídeos. Abraço, gente!